Apocalipse capítulo 1, verso 9. Eu ministrei essa palavra no sobrenatural um dia desses. Mas era uma outra perspectiva e para um outro povo. E eu pedi a Deus, Deus me dá essa mensagem, Deus me deu. Então acompanhe comigo, a voz está um pouco cansada, eu estou ministrando há muitos dias em várias conferências, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, de repente, eu fui arrebatado em espírito, no dia do Senhor. Repete comigo, no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Só a parte A do verso 11, que dizia: o que tu vês, escreve. Diga para quem está do seu lado, está preparado para escrever o testemunho? Está preparado para escrever o futuro? Está preparado para escrever aquilo que Deus vai manifestar na tua vida? Me dê um tempo da sua atenção. João, um dos discípulos mais queridos de Jesus. Jesus andava com 12. Desse 12, ele tinha 3 que eram muito relevantes: Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João estavam sempre com Jesus nos momentos mais íntimos. Só que quando Jesus queria repousar no ombro de alguém, ou quando ele queria ter uma intimidade maior de conversa, sabe, de abrir o seu coração, ele chamava João. João era um cara extraordinário. João não é aquele cara que você vai ver grandes manifestações através da vida dele. Ele não é igual Pedro, que prega e uma multidão aceita Jesus. Ele não é igual Pedro, que tem uma coragem audaciosa, mas é alguém que tem um coração tão puro, que quando o Filho de Deus quer repousar, chama João. João. Quando o Filho de Deus quer se expressar, João, vem aqui. E eu gosto desses discípulos, irmãos. Eu já falei isso aqui para você, vou repetir em 1 minuto. Jesus escolheu 12 pessoas para andar com ele, que eu e você não escolheríamos. Mas que, por mais que não tivessem as suas características ou as suas qualidades que nós gostaríamos, eles foram comissionados e convocados por Jesus. Porque ele conhece o coração, ele conhece a mente. Um dia desse, um jovem chegou para mim e falou: pastor, existem discípulos que não escreveram livros, existem discípulos que não têm histórias extraordinárias. Eu falei: é. E aí ele disse para mim: então eles não têm relevância. Eu falei: é aí que você se engana. Nem todos terão a sua história escrita num livro, nem todos virarão uma série da Netflix. Mas só de Jesus ter chamado eles, significa que eles tinham algo extraordinário. Então talvez você tenha aí, sabe, esteja passando um momento difícil, sabe, o espírito de inferioridade tomou conta de você, você se acha pequeno para alguma coisa, ou você não se acha tão importante para outros, porque talvez quem chegou depois de você alcançou mais rápido, quem começou depois de você, sabe, alcançou e conquistou, ou quem não fez a metade do que você fez, chegou. E aí você fica pensando: eu não tenho valor, a minha história não é por causa da minha família, por causa do lugar onde eu nasci. E eu vim aqui só te dizer que Deus, ele te chamou, que Deus te convocou, que Deus te comissionou. Há um propósito para tudo que acontece debaixo do céu, e a tua existência é um propósito da terra, do céu. O teu nascimento na terra é um propósito dos céus. Então recebe essa palavra. Você tem valor para o Espírito Santo de Deus. Você tem valor para a eternidade. Foi por conta da tua vida que ele morreu na cruz do Calvário. Foi por conta da tua vida que ele sangrou. Foi por conta da tua vida que botaram uma coroa de espinho na cabeça dele, que ultrapassaram um prego em suas mãos e em seus pés, que enfiaram uma lança em sua costela. Foi por conta da sua vida que ele veio à terra. Foi por conta da sua vida que Deus disse: eu vou enviar meu filho, meu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então recebe essa palavra. Você tem valor para os céus, você tem valor para Deus. Por mais que a terra diga um monte de coisas, por mais que o lugar onde você nasceu te rotule, por mais que pessoas venham falar que não, eu recebo a autoridade da eternidade para te dizer: você tem valor sim, e o teu valor é imensurável para aquele que vive e reina para todos sempre. Você tem valor. Diga para quem está do seu lado: se você tem valor. Você tem valor.
Tem valor, sim. E agora você vê desses discípulos, tem João. E nesse verso que nós estamos lendo, no capítulo 1, João está na ilha de Patmos, preso. Por que ele está preso? Por amar a Deus, por pregar a palavra, por servir a Ele de todo o coração. Existem momentos que servir a Deus nos trará dor. Você quer ver? Alguns aqui, talvez recentemente, começaram a servir a Jesus, vão entender com mais facilidade. Você começou a servir a Jesus 1 mês, 2 meses, 6 meses, já tem amigos que te abandonaram. Lugares que você estava acostumado a frequentar e que você era bem quisto e você não é mais. E isso trouxe dor ao teu coração, porque tu pensou que as amizades eram verdadeiras. Você pensou que era querido nesses lugares, que a porta estaria sempre aberta, mas só de servir a Deus, portas já foram fechadas, amizades já se distanciaram. Você quer ver o que traz dor? É quando você começa a servir a Deus, e você começa de todo o teu coração, e você começa com toda intensidade, mas quem está namorando contigo, quem começou um relacionamento contigo não quer. E aí o Espírito, eu não estou falando de casamento, eu estou falando de namoro. E aí o Espírito Santo fala assim: está na hora de seguir uma rota. E aí você tem que abrir mão da tua paixão, do sentimento que você tem por uma pessoa, porque senão ela pode ser uma bola de ferro no teu pé, impedindo você de caminhar para onde Deus te colocou. E aí isso começa a trazer dor ao teu coração, porque servir a Deus é servir Ele em toda a sua totalidade. Não dá para servir a Deus 10%. Não dá para servir a Deus 50%. Não dá para querer somente a obra de suas mãos. Você tem que querer quem Ele é. E quem Ele é vai dizer: no mundo tereis aflições. Quem Ele é, ou a expressão daquilo que Ele é para você, vai entender que mesmo passando pelos tempos mais difíceis e mais sombrios, Ele está contigo. E que independente de como a vida se apresente, Ele ainda continua sendo teu Deus. Quando você vai ver Jesus no Getsemane, escute isso. O lugar onde a Bíblia vai dizer, na verdade o significado de Getsemane é prensa, é lugar de ser esmagado. E foi o lugar que Jesus foi esmagado. Pastor, mas Ele não foi morto ali, Ele não foi crucificado ali. Mas Ele não foi esmagado na sua forma corpórea, Ele foi esmagado no seu psicológico e no seu emocional. Porque Ele vai pedir para os discípulos ficar, e Ele vai para falar com Deus. E Ele vai dizer para os seus discípulos: eu estou angustiado, eu estou apavorado, eu estou com medo. E aí quando Ele vai orar, na sua individualidade, sozinho, Ele vai olhar para os céus e vai dizer: Pai, se for possível, pelo amor de Deus, afasta de mim esse cálice. E parece que é tão bacana Jesus falando isso, mas a Bíblia vai dizer que Ele está suando gotas de sangue. E pela medicina, Ele já ultrapassou o tempo do AVC e o tempo do infarto. Ele já está num nível que eu e você nunca chegaríamos. E Ele está dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. É alguém que está dizendo, como eu sempre digo para você: não tem outra forma, não tem outro jeito, o Senhor é o Senhor do universo. Libera uma palavra, estala teus dedos e tudo muda. Só que Deus fica em silêncio. E o silêncio é a pior coisa para um crente. E o silêncio de Deus para a vida de Jesus é uma resposta para Ele: continue. Porque a gente pensa que o silêncio de Deus significa que Ele não está conosco. Alguns pensam, alguns que estão novos na fé, que o silêncio de Deus significa que nós talvez estejamos fazendo errado. Alguns ainda pensam assim. Mas muitas das vezes o silêncio de Deus é Deus dizendo para você: continue debaixo da palavra que já estava no passado. Porque muitas das vezes a gente quer a resposta de Deus toda hora, e quer sinais de Deus toda hora, e Ele não dá. E eu vim aqui te lembrar que o silêncio de Deus é uma resposta para o teu coração e é uma resposta para a tua caminhada. Continue. Existe uma palavra sobre a tua vida no passado. Existe uma palavra que tem te sustentado há muito tempo atrás. Existe uma palavra que tem te guiado. Então, se você está passando o silêncio de Deus hoje, o silêncio das eternidades, eu venho aqui te dizer: o silêncio de Deus é o continue para a tua história. Então não pare, então não regresse, continue, porque a tua caminhada está debaixo de uma palavra. O silêncio de Deus. E agora João está vivendo esse silêncio.
Por quê? Porque ele está em Patmos, preso por amar a Deus, por pregar a palavra de Deus. E sabe o que João está falando? Jesus cura, Jesus salva, Jesus transforma e te leva para o céu. E aí pegam João, escute isso, Patmos significa o destruidor. Pegam João e jogam no lugar da destruição. Sabe aquele tempo de injustiça? Isso é uma coisa terrível, Bia. Você está fazendo tudo certinho. E aí de repente a injustiça chega. Você lembra de José? Irmão, José, para mim é um dos caras mais extraordinários na Bíblia, porque ele está numa crise familiar, os irmãos querem matar ele. E ao invés de matar, vendem ele para o Egito. E aí quando chega no Egito, aquele que é livre agora é escravo. E a mulher do seu senhor, a mulher de Potifar, quer dormir com ele, quer adulterar com ele. E José vai dizer não, ele foge. E por conta de ter dito não, ele vai parar na cadeia. Só que José é tão crente que você não vai ver José reclamando. José está entendendo, por onde eu estiver, a presença dele me acompanhará. Aí o salmista vai dizer, se eu suba mais alto do monte, Deus está lá. Mas se eu desça ao mais profundo do vale, a mão dele continua a me guiar. Talvez se fosse eu na cadeia, irmão, eu vou falar da minha pessoa. Eu ia falar, Deus, é sério. Estou debaixo de uma palavra, estou debaixo de uma promessa. Fugi do pecado, fugi da aparência do mal, e o Senhor me coloca na cadeia. A Bíblia vai dizer que José virou administrador da cadeia, ele tinha a chave. Ele tinha o direito de ir e vir. Irmão, se sou eu, fujo. Eu meto o pé, Diego. E se me perguntarem por que tu fugiu? Porque eu estou vivendo um tempo de injustiça. Eu corri, meus irmãos queriam me matar, eu colocaria todas as desculpas do mundo. Talvez alguns ficariam revoltados. Estou debaixo de uma palavra, mas minha família me odeia. Estou debaixo de uma palavra, mas me jogaram na cadeia. Só que José não, José é crente, irmão. José entendeu, aonde eu pisar a planta do meu pé, ele pisa comigo. Aonde eu estiver, a graça dele me acompanhará. É por isso que ele sai da cadeia para se tornar o governador de uma nação. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Os ambientes de injustiça, os ambientes que podem te prender, ou os ambientes de dor, não impedirão a glória que será revelada para a tua vida e para a tua casa. O que Deus tem para a tua vida, o diabo não vai poder parar, as aflições dessa vida não vão poder destruir. Então se prepare, uma hora a injustiça acaba, uma hora a cadeia se abre, uma hora a Babilônia acaba, uma hora o Egito cai, e o nome de Yahvé é glorificado sobre a tua história, é glorificado sobre a tua vida. Só que existe um tempo. Para alguns esse tempo, pastor Tuninho, é rápido, e para outros demora. Estou pregando para gente que está em Patmos já tem uns 10 anos. Estou pregando para gente que está em Patmos já tem uns 20 anos. Pastor, minha Patmos não acaba. O ambiente de dor, o ambiente de destruição não acaba. Alguns, Elton, meu amigo, caminham debaixo de uma palavra que já vai se cumprir. Você lembra do povo entrando na Babilônia? Deus avisou, mas eles não escutaram e foram para a Babilônia. Foram presos, cativos. Só que Deus já havia falado, 70 anos. É só um tempo. Vai ter dor, mas o diabo já está sentenciado. 70 anos. Os planos dele acabam aí. Aí a Bíblia vai dizer no Salmo 137, junto aos rios da Babilônia, nós estávamos como aqueles que choram. Nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que ali estavam, nós penduramos as nossas harpas, porque aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção nova. Mas como cantar uma canção em terra estranha? Só que os mesmos que falaram o Salmo 137 também estavam no Salmo 126. Então a nossa boca se encheu de riso.
e a nossa língua de um cântico novo. E todos diziam: grandes coisas o Senhor fez a estes. Deixa eu profetizar para alguns: já tem uma data do limite em que os céus disse acabou, em que o céu disse para a enfermidade: hoje você acaba, em que o céu disse para a luta dentro de casa: acaba hoje, em que o céu disse com a luta do filho, com o filho: acaba hoje. Então recebe essa palavra. Existe uma agenda no céu, e nessa agenda já está escrito o dia, o mês, a hora, o minuto e o segundo que a luta vai acabar. Então sobreviva e aguente, porque já já você vai cantar o hino da vitória. Só que para outros ainda não tem uma palavra de quando que vai acabar. Para outros, tem alguns que estão caminhando debaixo de uma palavra assim: rapaz, eu andei com ele, eu fiz aquilo que ele me pediu, mas e aí? Não tem uma palavra profética dizendo que Deus está comigo. Tem a Bíblia. E vamos ser bem sinceros, vamos jogar limpo aqui um com o outro. Você lê a Bíblia, você gosta da Bíblia, mas como é bom alguém olhar para você e falar: Deus manda te dizer. Pastor, não sou muito disso não. Eu também não sou. Mas quando alguém fala, você: ele está comigo. Sabe como é bom, pastor Márcio? Você chegar numa oração, e aí você ministra a palavra, e aí no final da oração, alguém, uma irmã chega: Deus mandou te dizer, meu filho, te dá um abraço e fala assim, assim, assim. Tu fala: obrigado. Como é bom de vez em quando ser visitado pelo mundo espiritual. Você está na sua casa, aí você acorda lá pelas 3 horas da manhã, amém? Para orar. E aí de repente a Bíblia vai se cumprir aquilo que está escrito lá no livro de Reis. Então veio o vento forte, Deus não estava nele. As terras tremeram, Deus não estava nele. O fogo veio, Deus também não estava nele. Mas veio uma brisa leve e suave, aquela que entra pelo teu quarto, pela tua janela. E a Bíblia vai dizer: e o Espírito Santo pairava sobre ela. E você vê aquela brisa te abraçando e você fala: obrigado, Senhor. Mas e quando não? E quando não tem um anjo? E quando não tem um profeta? E quando você vai numa vigília, mas ninguém te entrega nada? Você força até a barra. A pessoa diz assim: é para você, você. Não, de trás de verde. É nessa hora que entra Neemias. A Bíblia vai dizer no livro de Neemias que agora o copeiro do rei se torna um engenheiro, reconstrutor e um guerreiro. E ele vai para Jerusalém reconstruir. E ele está com uma espada na mão e uma pá na outra. Ao mesmo tempo que ele reconstrói, é ao mesmo tempo que ele está preparado para a batalha. De repente os inimigos começam a ver o povo se levantar, a moral do povo crescer, os muros se erguerem, os portões se fincarem. E aí o inimigo fala assim: nós precisamos acabar com isso. Aí a Bíblia vai dizer: nós vamos entrar no meio da noite, quando eles estiverem dormindo, nós vamos matá-los e a obra vai acabar. No mesmo texto a Bíblia vai dizer que essa informação chega até o povo e domina o coração deles com medo. Então eles começam a se desesperar e começam a chorar. Por quê? Porque a Babilônia já veio uma vez, os inimigos já vieram uma vez e já destruíram tudo. Neemias capítulo 1, os muros estão ao chão, os portões estão pegando fogo. Alguns foram levados cativos e os que sobraram estão vivendo de forma miserável. Essa lembrança faz com que todo aquele povo que estava animado e reconstruindo comece a ficar com medo. Aí Neemias se levanta. Então me levantei, disse Neemias, falei para os magistrados, falei para os nobres e para todo o resto do povo: lembrai-vos do Senhor, grande e terrível. Depois que lembrar, e continue pelejando por vossos filhos, por vossas filhas, por vossas famílias e por vossas casas. Pastor, o que o Senhor quer dizer? Tem hora que o anjo não vai vir com a resposta, tem hora que os céus não vão se abrir do jeito que você quer, tem hora que Deus não vai usar profeta, não vai usar profetisa, não vai usar o círculo de oração, não vai usar pastor. Pastor, então o que eu faço nesse momento? A lembrança de quem Ele é o suficiente para te sustentar nos dias mais difíceis.
difíceis. A lembrança de quem é o teu Senhor é o suficiente para você continuar. E quem Ele é? Ele é a raiz Davi. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que está por vir. Ele é o Pai das luzes, a brilhante, a estrela da manhã. Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, está em todos os lugares. E eu te animo em te dizer, Ele está aqui na igreja, mas está na tua casa, está com teus filhos, está com os teus pais, está com a tua família. Mas Ele também é onipotente. Ele tem poder sobre todas as coisas. E tão poderoso Ele é, que Ele tem o poder de trazer à tona aquilo que não existe, só para te abençoar. Apocalipse vai dizer, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Eu gosto quando Jó vai lembrar que Ele é o Redentor. Quando Ele, em meio à sua luta, em meio ao seu caos, Ele vai dizer, o meu Redentor, Ele vive, e uma hora Ele se levantará ao meu respeito. Adevec Vila dos Teres, eu vim aqui te lembrar que a lembrança de quem Ele é, a sabedoria e o conhecimento de quem Ele é o suficiente para te sustentar nos dias mais difíceis. Quando a porta se fechou, foi Ele que abriu. Quando a cova abriu, foi Ele que fechou. Quando a doença chegou, foi Ele que te curou. Quando o teu coração estava triste, foi Ele que te animou. Quando te abandonaram, Ele foi o teu consolo. Todos os dias Ele tem te protegido e tem te guardado. É um salmista que vai dizer, anjos te guardam de dia, de noite, a tua entrada, a tua saída. Então, pelo amor de Deus, alegra o teu coração, porque nada sai do controle das mãos de Deus. Eu venho profetizar nesse domingo de celebração, o teu futuro será abençoado. Uma hora a Patmos acaba, a prisão é aberta e o nome de Deus glorificado sobre a tua vida. Pega na mão de quem está do teu lado, pelo amor de Deus. Sacode esse crente que está do teu lado e diz para ele, se o anjo aparecer, amém. Se Deus aparecer, amém. Se o profeta for usado, amém. Mas se não acontecer, aquilo que ele é e a lembrança do que ele foi na tua vida é o suficiente para te sustentar. Quem pode adorar a ele? Caminhe debaixo de quem Ele é. Porque é isso que João está fazendo, pastor Márcio. É isso que João está fazendo, Júlio. O anjo não apareceu, meu amigo. Deus não desceu, mas Ele está em Patmos, entendendo que Deus está com ele. E aí, eu preciso terminar. Olha o que João está dizendo. Eu sou seu companheiro. Pela palavra de Deus, eu estou aqui. Sou companheiro na aflição do reino e na paciência de Jesus Cristo. Sabe por que João está dizendo na paciência? Porque João está acostumado com o Jesus que faz na hora que Ele quer. Porque ele andou com Ele. Jesus, estamos com fome. Pães e peixes sejam multiplicados. Jesus, o cego não enxerga, seja curado. O surdo ouça, o paralítico ande. E a tempestade, acalme-te a tempestade. Aquieta-te, vento. Só que agora ele morreu, voltou para os céus. Ressuscitou e voltou para os céus. E agora esse João já não é mais aquele rapaz novo, já é um senhor. E é por isso que ele está dizendo, eu sou seu amigo, seu irmão na paciência. Por quê? Porque tem coisas que eu estou esperando Jesus fazer e Ele não está fazendo como Ele fez no passado tão rápido. Porque tem hora que Ele é rápido, né? Uma vez eu orava, pastor Turinho, de madrugada. De manhã a resposta chegou. Quantos já passaram por isso? Mas quantos estão como eu também em outra área da minha vida, que já estou orando há 10 anos e a resposta ainda não chegou? Aí João está dizendo, sou vosso irmão na paciência. Ele não está resmungando.
Ele está dizendo: estamos juntos esperando a janela dos céus se abrirem. E ele vai dizer: estava eu na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. No lugar da destruição estava eu. No lugar da dor estava eu. Por conta da injustiça. Por conta de amar o reino. Só que, isso é para você que está em Patmos essa noite. De repente, fui eu arrebatado em espírito no dia do Senhor. E eu gosto quando João está dizendo isso, pastor Turim, no dia do Senhor, porque ele está falando, não atrasou, não foi antecipado, não era para ser amanhã, não era para ter sido há 10 anos atrás, é nesse dia. João está dizendo, o meu Deus tem o controle de tudo. O tempo está em suas mãos, o universo está em suas mãos. Então ele está dizendo, eu fui arrebatado. Porque alguém poderia dizer, poxa João, já está em Patmos, Jesus não podia ter falado antes? Os céus não poderiam ter sido abertos antes? Deus não poderia ter te arrebatado antes? Sim, e a gente fica nisso. Ah Senhor, tu podia ter feito ontem. Ah Deus, tu podia ter feito antes. Ah Senhor, se tu tivesse... Lembra da irmã de Lázaro? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela não entendeu que não era o tempo, era a autoridade que ele tinha. Poderia ser um dia, uma semana, um ano. Quando ele chegasse, ele mandaria rolar a pedra, gritaria o nome de Lázaro e ele sairia para fora. Então João está dizendo, não houve um tempo atrasado, não houve um tempo que se retardou e nem houve um tempo que foi abreviado. Foi no dia do Senhor que eu fui arrebatado. Então recebe essa palavra, crente. Está chegando o dia do Senhor na tua vida. Está chegando o dia do Senhor na tua história. Está chegando o dia do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família. O dia que Deus vai abrir a janela dos céus e Ele não vai liberar uma palavra. Que isso, pastor? Ele não vai liberar a tua vitória. Pelo amor de Deus, pastor, eu preciso dela. Ele não vai curar. Ele não vai salvar. Ele não vai restituir. O que Ele vai fazer, pastor? Ele vai fazer algo melhor. Ele vai te tirar da terra, vai te levar para o céu e vai dizer, vem aqui e dá um pulinho. Olha como será o teu futuro. Olha como será o teu amanhã. Aí a Bíblia vai dizer, então andei em ruas como se fosse de ouro. Olhei para o trono, alto e sublime trono. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés como latão reluzente. E em sua coxa estava escrito, Ele era o Rei dos Reis. Ele era o Senhor dos Senhores. E os anjos o adoravam dizendo, Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Eu vim aqui te lembrar que aquilo que Deus tem para a tua vida é maior do que a terra, é maior do que o casamento, é maior do que a descendência, é maior do que a cura, é maior do que o sucesso. Pastor, o que Ele tem para a minha vida? Apocalipse capítulo 21. Lá não haverá dor, lá não haverá pranto, lá não haverá choro. A enfermidade não te afetará, as injustiças dessa vida não te afetarão, as aflições não estarão sobre ti, os homens não vão te assaltar, não roubarão o que é teu, não haverá tiroteio, não haverá facções, não haverá sistema de saúde ruim, nem sistema público horrível. Será uma eternidade de paz e alegria nos braços do Senhor. Quando tu chegar lá, tu vai encontrar João, tu vai encontrar Paulo, tu vai encontrar Pedro, tu vai encontrar Sara, tu vai encontrar Esther, tu vai encontrar Ana, tu vai encontrar Maria. Tu vai encontrar os discípulos, os apóstolos. Mas sabe quem vai te servir? A Bíblia vai dizer que Ele virá andando sobre as ruas de ouro, e tu vai olhar para Ele e vai saber, é o meu Senhor, é aquele que a cruz não matou, é aquele que a tumba não paralisou. E Ele vai dizer, bem-vindo, benditos de meu Pai. Eu tenho uma palavra para Devec Vilar dos Teres hoje. Ele veio, está
Está chegando o dia, está chegando a hora em que o divisor de águas vai chegar, a janela do céu vai se abrir, a trombeta vai tocar e ele vai gritar: Elton, Bia, Tuninho, Márcio, Júlio, ele vai gritar Diego, ele vai gritar Ana, Fabiana, Mariana. Ó igreja, quem tem ouvidos, diz o Senhor, ao que vencer, dar-te-ei da coroa da vida. Se prepare a Devec de lá dos teles, ele vem.